Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje vou estar falando sobre essa lastimável CPI do Tigrinho, que convocou aí a Virgínia Fonseca para falar sobre os seus contratos com as bets e casas de cassinagem. E obviamente, de todas as nuances possíveis, a massa só olhou para a roupa que a Virgínia usou, para o comportamento dela, porque é o teto que a massa consegue enxergar. Não sei se você chegou a ver o episódio completo dessa grande desgraça, mas alguns deputados tentaram aí alertar, usar a mídia que eles estavam tendo para alertar a população de eventos futuros. Muitos foram repreendidos, outros silenciados e alguns conseguiram ir soltando alguns fragmentos e pelo que eu consegui entender, a CPI está servindo para camuflar a ideia que eles estão quase aprovando, já está sendo quase aprovada, a substituição das bets e cassinagens digitais por cassino físico. Então, assim, a tentativa não é só de fazer o Brasil virar o grande polo de show de diva pop, LGTV, mas também talvez aí se tornar uma grande Las Vegas, vamos colocar, dentro de uma elasticidade real. E, obviamente, a mídia estourou isso em redes sociais, com vários agentes midiáticos criticando, fazendo todo um alarde. E, obviamente, isso faz parte de uma trilha narrativa. A mídia quer tirar o governo dessa, não quer te deixar pensar que isso de implementar um cassino físico é a mesma coisa de implementar um triturador de seres humanos. Então vão usar aí a velha tática do bode expiatório. Nessa provocação vou explicar quais são as dinâmicas por detrás dessa malandragem da mídia e também toda aí a sua malevolência de te convencer a aceitar essas ideias, beleza? E antes disso, aquele trato de sempre, você deixa o seu like, segue o canal, é uma troca simples, você me dá o seu like e a sua inscrição, eu te dou uma provocação, como a provocação de hoje, que vai ser baseada na mídia elitista, a mídia que é a boquinha da elite, trazendo aí o episódio da Virgínia na CPI, que foi para mim o bait mais bem sucedido da democracia moderna, aí pós-redemocratização, e já deixa aquelas aspas, aceita uma nova constituinte, senhores, porque além da cortina de fumaça dos casos do INSS e da cisterna popular, 1 bilhão para construir cisterna, essa CPI também está sendo utilizada para se gerar uma síntese sobre cassinos e moralidade de influência, aquela velha história de controlar a internet. O carrossel dialético da mídia é justamente para construir uma síntese positiva para os seus interesses no imaginário da massa. O foco dessa discussão da CPI não era o fato de que os donos das casas de bets e tigrinhos são, na maioria das vezes, máfias estrangeiras e as facções locais. E sim, demonstrar aí a roupa da Virgínia, se era uma linguagem não verbal e se ela estava sendo imoral por não respeitar os senadores. Então, assim, aquela velha dinâmica de boneco de Judas, essa dinâmica é quando a massa recebe a permissão de destruir e danificar a imagem de uma pessoa pública sem receber algum julgamento moral, normalmente, preste bem atenção nisso, usando uma sinalização moral. Então você aponta alguém para a massa, fala que essa pessoa é imoral e a massa vai se sentir incumbida de correr atrás disso. Obviamente, você já deve ter ouvido falar da janela de Overton, que é o norte da inclinação das massas dentro dos ciclos políticos. Essa teoria serve para medir temas mais relevantes para a massa. Então, assim, dentro dessa janela tem dinâmicas sociais para forçar as massas a penderem para um lado específico, porque obviamente política é sobre projetos de poder e cada tema pulverizado acaba sendo um rito de passagem para alguma terra prometida. Então, assim, esse caso eu analiso muito pela ideia do rastro ideológico, porque puxa aí na memória quem foram os primeiros a embarcar e normalizar a onda do tigrinho no Brasil. Vou pegar aí um monte de grupo LGTV, um grupo de pessoas aí, os Mandrake,
o tigrinho chegou no Brasil pela periferia e por alguns grupos específicos. Então, assim, puxa aí na memória, quando apontaram esquema de conseguir apoio eleitoral por contrato com a Blazer, qual era o lado ideológico desse pagode? Quais os meios de comunicação com maior ganho com bet e cassinagem? Se tu parar para analisar, você vai ver quem que está sendo protegido desse pagode todo. Então, assim, é uma grande cortina de fumaça. Estão querendo aprovar cassino físico no Brasil e vão apagar o histórico de extração imoral dos seus próprios aliados que os ajudaram a lavar muita coisa para que essa mesma turma que normalizou os cassinos digitais volte para defender o cassino físico com a imagem intacta e, obviamente, moralmente limpos, porque nesse caso aí só a Virgínia é uma pilantra. Quem implementou isso no Brasil tá de boa. Então, assim, estão sacrificando alguns influencers convenientes para poder justificar que os cassinos físicos são mais seguros que os digitais e acabar de votar essa substituição. A substituição já tá rolando, esse pá, isso aí já tá no Senado e toda essa encenação é só para votar isso sem muita reclamação. Você já tá vendo a pré-colocação disso em vigor. Então, assim, aquela velha história, o brasileiro tem memória de peixe, o pessoal vai fazer toda essa cena e o pessoal não vai lembrar. Porque adivinha quem estava lavando dinheiro com bet? Adivinha quem lavava dinheiro com os antigos cassinos e jogo do bicho? Consegue lembrar mais ou menos quais eram os grupos específicos? Então, assim, obviamente que o objetivo dessa CPI é só gerar uma memória factual sobre determinado tema. No caso aí, as bets. O giro do carrossel de informação conseguiu, ao meu ver, um belo hat-trick, porque criaram uma cortina de fumaça, vão limpar os seus agentes e ainda vão lavar muita plata com esse novo cassino físico, esse triturador de carne humana. Então, assim, como já tinha falado antes, é só mais um exemplo de espetáculo de sangue da mídia. Vão sacrificar pessoas para aliviar o público de assuntos revoltantes. Obviamente, esse método que é usado desde o Correião lá de 2016, fazendo com que a massa sempre seja iludida com movimentos moralizadores. A massa ela tem um certo tesão pela moral. O Brasil é um país muito sujo, tem que moralizar. Então, assim, vamos fazer um show tentando sacrificar a imagem da Virgínia para esconder os parlamentares que votaram para aprovar os cassinos e quem ganhou muito dinheiro aí nos primeiros contratos para normalizar esse pagode aí para as massas. E como esperado, as massas vão descontar sua raiva e vão para os próximos alvos. É normal, o futuro é esse, se acostume. Vão fazer merda e vão usar aí algum bode expiatório para sacrificar. E, obviamente, é uma dinâmica que acho que todo mundo já ouviu falar dessa dinâmica, desse termo. E a elite usa isso como uma dinâmica que tem como princípio apagar a memória das massas. É como se um grupo descontasse a raiva da sociedade pela sociedade. Os agentes públicos fazem a merda e ainda saem como moralizadores. Eles aprovaram, eles lucraram, eles lavaram. E agora vão tacar aí uma Virgínia e dá-lhe. Vocês que me honrem, porque eu abati um perigo da democracia. Então, assim, como disse na última vez, na última provocação, os grupos políticos usam o ódio da população para manipular e extrair crédito social de maneira ordeira. Não fique muito revoltado, não fique muito puto, porque eu vou resolver. Eu que tô aqui na elite, relaxa, sou da elite pública, vou resolver por você e vou usar, obviamente, a boquinha da elite, toda a sua dinâmica pra te convencer que as coisas estão melhorando. Então, tipo assim, cara, é tanta camada de safadeza, de pilantragem, que fica até complexo de não dar uma coringada, até mesmo quando você olha para os peões midiáticos que a mídia acaba usando. Então, assim, sempre que um tema impopular for aprovado, um grupo de agentes de mídia, boladões, debochadas, dão um jeito de aparecer para dar a sua opinião, sempre com um olhar meticuloso para analisar não os fatos em si, mas as pessoas que estão cooperando com a moral salvadora
salvadora da vez. Então, se a pessoa estiver cooperando, ela é do bem. Se ela não cooperar com a moralidade da vez, ela vai ser uma pessoa maligna. Então, assim, nesse caso, as pessoas estão julgando a imoralidade de uma milionária, que a milionária é do mal. Não se esqueça que milionária é coisa do capeta. Na mesma semana que o rombo do INSS subiu de 6 bi para 90 bi. Sim, simplesmente o maior rombo que uma organização conseguiu roubar do Brasil na história. Então, assim, é uma loucura que, para piorar, ficou evidente aí que ninguém vai ser preso. Que já tá bem claro é que roubaram 90 bi e não vão ser presos. E é uma loucura isso. E o pessoal tá preocupado com a roupa da Virgínia. Porque, obviamente, boa parte da massa, diria que praticamente o total da massa aí já tá dentro desse xadrez 4D e que não é um meme. Infelizmente, o xadrez 4D existe. As elites do Brasil meio que se acostumou a extrair o máximo das massas da maneira mais imoral possível, porque ela sabe que a expiação dos pecados de qualquer elite se dá com os representantes da própria massa, que são considerados incontroláveis. A massa ama e sente rancor pelo sentimento de inferioridade de quem está acima dela na hierarquia social. Então, assim, as elites não apenas tentam reduzir os atritos, como também elas provocam atritos, porque esses memes incontroláveis acabam aí uma hora ou outra sendo risco, e acredito que você já deva ter ouvido alguém falar sobre o tema da ascensão dos memes, que são delegados de bolha, aquelas pessoas muito carismáticas, que as pessoas vão dando confiança, que acabam indo para a política. Então, assim, foi o Gustavo Lima, foi a Virgínia. O pessoal tá dando uma certa caçada nos memes que possam trazer risco à democracia. Tu pega aí o caso da Virgínia, que é delegada de várias bolhas. Tu pega bolha de mãe, bolha fitness. Ela tá ali meio que vendendo produtos para todo mundo. Então, assim, as pessoas depositam confiança em praticamente tudo que ela fala, e ela meio que se tornou um risco aí à democracia. Boa parte dos memes, acredito que você deva ter percebido, são mais à direita. Então, assim, pelos próximos anos veremos alguns direitistas sendo intimados com mais frequência. E quando você olha nesse caso da Virgínia, é um pouco surpreendente que de um leque de pessoas que são literalmente uma desgraça civilizacional, você deve ter percebido que separaram a que tem o perfil de conservador. Então você pega aí os Mandrake, que prometia ganho, que faz propaganda de droga, faz propaganda de um monte de coisa. Você pega aí a turma das festas, um monte de festeiro que junta gente em chácara e faz uma putaria do caramba, mas pegaram uma conservadora. Então, tipo assim, é um movimento perfeito. Tu derruba alguém que tu não gosta e ainda sai como santo. Assim, é um bait de implementação cirúrgico, porque boa parte das leis que o Congresso está tentando passar é uma tentativa de quebrar os freios e contramedidas da sociedade. Então, assim, pode-se dizer que é para libertar e entregar segurança para a população. Na minha opinião, é a maneira mais simples de condicionar a sociedade pelo caos. Então tu vê aí o caso do Tigrinho, que era a liberdade das pessoas se divertirem. Vai ter aí o caso de toda hora o pessoal tá metendo a mão no Pix do povo. A última foi aí da Batata, falando sobre tirar dinheiro do pai que atrasar mais de uma semana de pensão, sendo que o Brasil tá com algo em média de 1% de atraso de pensão. No Brasil tem 50 milhões de jovens com menos de 18 anos. 10% disso, tu vai pegar aí 5 milhões. Se tu pegar aí 1%, vai dar 500 mil crianças que tem, sei lá, um atraso de 1 a 2 semanas na pensão. Mas mesmo assim, o caos é necessário para que eles condicionem você a aceitar qualquer tipo de abuso, mesmo que seja roubar o seu dinheiro. Então, se proteja, se prepare, porque o futuro vai ser na base do veja o necessário.
em um período pré-crise, você sempre verá algo pela perspectiva narrativa da mídia. E tu sempre será o burro se tu não apoiar o que eles propuserem para você. Então, assim, parece loucura, mas o novo petróleo se chama problema. Espalhar o caos na sociedade é a maneira mais simples de aumentar a potência de poder no ambiente, que quanto mais problema, mais poder a pessoa recebe para solucionar esses problemas. Quanto mais graves os problemas, maior a potência de violência que o Estado pode cometer com você. Inclusive pegar o teu dinheiro, é porque a violência está muito alta. Então, assim, veja o necessário, entenda o necessário. Você só vai acontecer todo um caso e você tem que entender só uma fração, só aquele entendimento possível para você obedecer. Então, assim, leia toda a situação pelo lado mais emocional possível. A Virgínia é ruim porque ela é muito gananciosa, já é milionária e tá fazendo propaganda. E a ganância é um pecado, ué. Porque não pode tu ser ganancioso, não pode. No Brasil, tu ser ganancioso, não pode. Então, assim, o Brasil é a Disney da elite. É só pintar uma ação simples de marketing e de uso de imagem com moralidade e as massas vão esquecer de quem está gerenciando o ambiente e vai atrás de alguém que levou vantagem mais que a própria massa. Então, assim, é muito mais um movimento de ressentimento do que provavelmente revolta. A pessoa fala, o pessoal se revoltou. Boa parte é só ressentimento de não ter levado vantagem junto. Então, assim, é aquela velha história do carrossel de temas. Vem um tema bombástico, polêmico, depois ele volta a cada 4 ou 5 meses ele volta. A mídia vai continuar fazendo um rodízio de temas alarmantes visando o condicionamento de síntese. Eles vão forçar a tese deles pela perspectiva narrativa e vão quebrar a antítese usando moral conveniente para deixar a síntese tendenciosa positiva aí para os seus interesses na construção de memória do carrossel. Esse carrossel ele precisa que a síntese sempre penda para algum dos lados. E usar essa moral faz com que o resultado final que as pessoas entendam sempre vá para o lado que eles querem. Então, assim, é só mais um episódio de construção de opinião. Quanto mais a tese vence, mais convicto você fica. Então, já fica aí veaco com essas notícias meio estranhas da mídia. Todo ato de corrupção ou abuso econômico no Brasil é solucionado com sacrifício de meia dúzia de otários que serão imorais e servirão de exemplo comparativo para tu enxergar como a elite é pura, como a elite é moral. Ela vai expurgar esse mal da elite para você, enquanto você dá credibilidade para ela. Então, assim, para fechar a provocação de hoje, a moral da história é muito simples. É tudo um grande show. No fim, são só agentes que têm a função de suavizar possíveis mudanças, independente se são benéficas ou não. Não existe santo nem demônio, só a massa de zumbi sendo extraída e implorando por mais. Eu não sinto muita empatia pela massa. Ela sempre está correndo atrás da sua própria extração, então meio que se a massa quer ser extraída, a deixe ser extraída. Obviamente dentro aí da dinâmica de desossa imagética, diria para você evitar essa dinâmica de rede social, de tentar ficar fatiando e atacando um personagem público para demonstrar virtude, porque você vai estar ao lado de um monte de maluco fingindo santidade, enquanto destrói e tenta destruir outra pessoa, o que moralmente não faz muito sentido. Fica aí de olho nos impulsos naturais desses agentes que representam a indignação do povo. Sempre terá alguém que vai aparecer, meu Deus, eu estou indignado. Entenda impulsos enquanto gatilho de necessidade, gatilho de vontade e gatilho de desejo. Então, assim, tem mais coisas nos desejos dos indivíduos do que se possa imaginar. Tem muita coisa ali por detrás. Ninguém é bom de graça, né? Obviamente, vocês devem saber disso. Que, obviamente,
toda sinalização que a mídia faz é só engorda a moral. Desconfie de indivíduos que aparecem cravando uma crítica bombástica, taca a pedra e some. Depois tu nunca mais vê a pessoa falando, reclamando de coisas úteis, reclamando de imposto, de roubalheira. A pessoa ela só chega, taca uma crítica e espera. Então assim, o foco desses filhos da mãe é só ficar indo e vindo até se tornarem alguém com a imagem forte e confiável. O foco aqui é só construir a imagem deles na imaginação da pessoa, no subconsciente da massa. Então assim, sempre atacando os bonecos de Judas junto com os zumbis, porque assim eles não são filhos da mãe, eles são seus amiguinhos que estão dando a voz deles para te ajudar a acabar com o mal na sociedade. Então assim, fiquei sabendo de algumas lendas urbanas, já vi muita lenda urbana na vida, e uma dessas lendas urbanas é que reza a lenda que todas as informações vinculadas em mídia são truques de mágica para te ajudar a aumentar a sua fé. Então é só um truque para te ajudar na construção da sua percepção, para você entender o mundo melhor. Venha e receba aí todo o abraço midiático. Como já dizia o velho poeta, o amor está no carinho das brisas do dia a dia. Analise o detalhe do passar do tempo para que você entenda o perfil dos agentes públicos e midiáticos de uma maneira mais macro. Evita ficar resetando a sua percepção sobre as pessoas, porque você será construído. E para fechar, toda revolta, toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito de atenção e fica ligeiro, negão. Daqui a pouco você só se lembrará que é um servo obediente e rentável. Não seja uma boa extração para as elites, beleza? Então a provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixa o seu like, siga o canal, compartilha aí com seu amigo, fala que achou um canal underdog aí, do underground, quer dizer, muito bom. Mete 1.5 aí em alguma outra provocação que está na sua tela e expanda a sua consciência, beleza, garotinho? Então, fique com Deus, um forte abraço, até a próxima provocação.